Alguns cultos. Apocalipse capítulo 8 e verso 1. E depois também nós vamos estar lendo no livro de Isaías, capítulo 29 e no verso 11. Primeiro vamos ao Apocalipse, capítulo 8, no verso 1 em diante. Apocalipse não tem como ninguém errar, porque é o último livro da Bíblia, né? Todos sabem onde fica, né? Amém. Diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações dos santos, e sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. E 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Amém? Vocês podem voltar comigo no livro de Isaías também. A escritura bem simples e conhecida. Capítulo 29 de Isaías. E no verso 11. 29 e 11. No livro de Isaías. Amém. Diz assim, Isaías capítulo 29, verso 11. Por isso toda visão vos é como as palavras de um livro, selado que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele dirá, não sei ler. Irmãos, possam sentar, irmãos? Amém. Estamos agradecidos a Deus, estamos felizes nessa noite, por mais essa oportunidade que Deus tem nos dado poder estar aqui outra vez, né? Como nós não temos medo da pandemia, nós estamos de casa cheia, né? Amém. Eu sei que o sangue do Senhor Jesus Cristo está nos protegendo, nos guardando, né? Amém? Vocês estão felizes, irmãos? Amém? Ninguém está com pressa, né? Podemos falar da palavra aqui com tranquilidade, né? Amém? Nessa noite, antes de eu começar a pregar, deixa eu apresentar os irmãos que estão conosco. Eu não sei, eu acho que o Ricardo é a primeira vez, Ricardo? Irmão Ricardo, eu batizei ele, acho que 2 meses atrás já, mais ou menos isso, né? Eu batizei o Ricardo, a Débora, a Miriam e o Edmilson. Aí a Miriam e o Edmilson já têm vindo a outros cultos, mas o irmão Ricardo e a Débora ainda não tinham tido a oportunidade de estar aqui conosco. Os irmãos estão felizes com a presença dos irmãos? Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém? Também está as filhas da Débora, que é a Madai e a Camille, né? O menino é teu, né? O Wesley. Oh, que nome, né? Nome de mensageiro, né? E o menino aqui é? Primo de Edmilson. Ah, tu é primo de Edmilson. Como é que é teu nome? Diogo. Então, seja bem-vindo, Diogo, a Camille, a Madai e o Wesley. Vamos dar mais uma salva para Jesus. Amém. Também está conosco também a nossa irmã Josiele, da cidade de Alvorada, não é a primeira vez, já teve outras vezes conosco, né? Eu creio que ela vai ficar uns 15 dias por aí, junto com a outra Camille lá, filha da irmã Josiele. Os irmãos estão felizes, irmãos? Mais uma salva de palmas para Jesus.
Também está a nossa irmã Luciane, né? Ali da cidade de Criciúma. Também que já teve aqui outra ocasião, acho que quando o pastor Júlio esteve por aqui, o pastor Raimundo, né? Também eu creio que a irmã participou de alguns cultos conosco ali também em Criciúma, os cultos familiares que nós tivemos ali, né? E de vez em quando eu vejo assim a irmã curtindo alguns vídeos nossos, vejo que a irmã está presente lá de vez em quando nos apoiando e recebendo alguma coisa boa da parte de Deus, né? Então que a irmã Luciana seja muito bem-vinda em nosso meio, irmã Luciana. Se sinta à vontade, a senhora está em casa, tá bom? Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus, né? Nós estamos com uma falta de uns 2 aparelhos, que é o nosso reverb que queimou e o equalizador. Estamos com um pouquinho de dificuldade no nosso som, mas a gente vai se moldando, se acertando aqui devagarzinho, né? Importante, vocês estão ouvindo minha voz, tranquilo, estão ouvindo, né? Eu não vou pregar gritando, porque eu não sou um pregador de pregar gritando, né? Não creio que a autoridade está no grito, eu creio que a autoridade está em nós falarmos a verdade sempre, né? Amém? Eu sempre prego nesse tom de voz e vai ser nesse tom de voz que eu vou pregar, tá? Amém? Espero que a palavra seja o suficiente para vocês, né? Não precisa estar produzindo nenhum tipo de emoção nos irmãos para vocês serem abençoados. Eu creio que a palavra é o suficiente para nós. Vocês creem assim? Que a palavra é o suficiente? Então, vocês que têm aí seus papel, suas canetas, que vocês têm acompanhado nossos estudos, eu quero dar a continuação de algumas coisas que nós já temos falado para os irmãos. E nessa noite eu quero ler bastante mensagem. Vou aqui dar umas rabiscadas no nosso quadro aqui, como de costume, que eu creio que fica mais claro, né? Quando você ouve, quando você vê. Então, deixa eu pegar, botar já um giz aqui perto. Nós vamos, então, amém, dar continuação a todo esse assunto que nós temos falado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para os irmãos assim, eu creio que nós estamos... irmão Paulo, perdão, tá? Irmão Paulo aqui, amigo, né? Mas está sempre conosco, irmão Paulo é da casa, né? Amém? Companheiro, amigo de muitos anos, né? Conheço o irmão Paulo desde que eu era jovem, né? Então, é um amigão, então, por isso que nem apresentei ele, que ele é da casa, né? Amém? Eu creio que nós estamos, vocês creem assim, que estamos seguindo o rastro de um profeta? Estamos seguindo o rastro de um profeta, amém? Então, seguir ao rastro de um profeta não é uma tarefa fácil, humanamente falando, porque um profeta não segue, não estica uma linha para construir um muro e não segue essa linha reta. Irmão Paulo é construtor, irmão Gildo é construtor, não sei se mais alguém aqui é construtor, que sabe que quando você vai fazer um muro é fácil, né? Você puxa uma linha, você vai sentando tijolo e vai numa linha reta. Isso é fácil, isso todo mundo faz, né? Mas quando se tem que seguir assim, um projeto que você tem esquinas, dobras, uma casa, um prédio, já fica diferente, né? Então, se você não segue o projeto de acordo com como está ali, nós vamos ter problema no final da construção, né? Então, o sistema denominacional, e não só o sistema denominacional, a gente sabe que também muitos grupos da mensagem, às vezes esticam uma linha e vão embora naquela linha, né? Às vezes chega lá na frente, esse profeta, esse mensageiro, amém, que trouxe o Espírito Santo para nós, amém, dobra a esquina e às vezes a gente não percebe essas esquinas que o Espírito Santo dobra, não é verdade? Amém. E às vezes vamos embora reto naquela linha, as pessoas vão descobrir que não seguir aos rastros do profeta quando eles estiverem lá na frente e se encontrarem perdidos, né? E aí, infelizmente, vai chegar o tempo que não tem muito que possa fazer concernente a isso, né? Mas eu creio que nós aqui estamos seguindo aos rastros de um profeta, e se o profeta dobrar uma esquina, nós queremos dobrar a esquina com esse profeta. Se esse profeta seguir em frente, nós queremos também seguir em frente com esse profeta. Amém? Vocês querem assim? Amém? Outra coisa também que eu estava pensando hoje na minha casa pela manhã, nós cremos que nós estamos vivendo na era da águia, né, dos 4 animais viventes de Apocalipse,
esse último tempo que nós estamos vivendo, essa última era, é a era onde aparece a unção da águia voando, uma águia em cena, em operação. E esta águia, um profeta águia, né? Uma mensagem de um profeta águia, é também considerado águia porque a águia é aquela que enxerga mais distante. Não existe um animal que enxergue mais longe do que uma águia. E esse profeta é aquele que consegue ver e também chamar nossa atenção para que nós possamos também ver. Quando essa unção aparece, essa unção diz: vem e vê. Então, quando nós ouvimos a voz desse profeta e ele nos chama, vem e vê, então nós vamos ver o que ele está nos mostrando. Então, nós temos que enxergar o que esse profeta nos mostra. Amém? Qualquer pessoa comum, você leria a sua Bíblia e teria muitas coisas que você não compreenderia, passaria por alto, você simplesmente teria que deixar de lado sem ter uma compreensão. Mas quando vem um profeta em cena é diferente. Esse profeta vem e começa a mostrar todos aqueles pontos que parece que não tem importância, parece que estão escondidos. E o profeta usou uma palavra, até uma citação, dizendo: consegui enxergar as entrelinhas, que é a parte mais difícil. E um profeta consegue ler as escrituras e colocar essas entrelinhas para nós. Amém? Então, para que nós possamos continuar o nossos estudos aqui, eu quero nesta noite falar a respeito de alguns intervalos, algumas brechas que nós temos entre todos esses eventos que nós temos falado sobre as eras da igreja, arrebatamento, tribulação, milênio, ou trombetas, taças, né? Nós temos falado bastante a respeito desses assuntos. E nós, de vez em quando, voltamos um pouquinho atrás, porque sempre vai ficando alguma coisa para trás. E Deus não tem pressa, né? Amém. Não precisamos correr, atropelar assunto nenhum, porque Deus não tem pressa. Então vamos falando de acordo com o que Deus vai nos inspirando. Eu falei no outro culto aqui, a respeito do nosso sétimo selo, que esse sétimo selo ele não tem fim, ele entra a eternidade adentro. Então, nós nunca vamos conseguir esgotar esses assuntos. Eu nunca vou dizer para os irmãos, esse assunto encerrou. É impossível dizer isso, né? Certamente Deus sempre, amém, vai trazer mais alguma coisa concernente ao assunto. E eu não creio que nós vamos ter mais 100 anos de tempo aí para frente, né? Eu creio que vai ser meio que logo assim a nossa partida, a nossa subida, né? Mas se por acaso houvesse mais uns 100 anos, dentro desses assuntos, os pregadores estariam pregando e trazendo muitos desses assuntos para nós. Amém? Vocês queriam assim? Então deixa eu colocar aqui para os irmãos. O profeta nos ensinou a respeito das 7 eras da igreja. E nessas 7 eras da igreja, o profeta nos ensinou, amém, que isso está em Apocalipse, que a noiva de Jesus Cristo ela aparece do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse. Quem já leu isso? Quem já ouviu falando isso aí? Vocês lembram, né? Ele diz que a noiva gentia, ela aparece do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, né? As 7 eras da igreja. Nós temos o capítulo 4, que é o arrebatamento, que eu já tenho falado diversas vezes para os irmãos aqui. Eu acho que nesse quadro, o capítulo que eu mais tenho usado é o capítulo 4, que é o arrebatamento, né? Aqui o nosso sétimo selo. Então, eu vou fazer aqui a nossa linha do tempo, mais ou menos, e vou dividir assim. Deixa eu dividir dessa forma assim. Só quero mostrar para os irmãos. Então, nós temos aqui, vou colocar aqui, nós temos o capítulo 1 de Apocalipse, e aqui nós temos o capítulo 3. Dentro desse período do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos as 7 eras da igreja. Amém? Vou representar aqui no castiçal, como o profeta representou no castiçal. Então aqui nós temos as 7 eras da igreja. Amém? Era de Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então temos esse período aqui.
amém, que se passou-se as 7 eras da igreja, esse período de mais ou menos 2000 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Bem, então, o profeta nos ensina que quando nós chegamos no final, na era de Laodiceia, amém, a era de Laodiceia rejeita a Jesus Cristo, e logo nós entramos num período que o profeta chamou de a era da noiva, a era da palavra. Ele usou vários termos para um período em que a noiva sai de Laodiceia. Em outros estudos que nós tivemos aqui, eu mostrei para os irmãos sobre a fase das luas, que quando o profeta pregou a zero, ele botou um pouquinho de luz lá na lua, vocês estão lembrados? Mas que depois de 6 meses, quando o Papa foi até a Palestina, então tiraram aquela foto no céu, e nós vimos que a última, a 7ª, estava completamente escura. Havia escuridão completa, porque o pouco de luz que havia em Laodiceia havia saído, estava lá de fora. E quando nós temos aquela escritura, que quando eu estou pregando em culto evangelístico, eu uso essa escritura aqui: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abre a porta, entrar na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Eu uso muito essa escritura para me referir à porta do coração. Amém. Mas aqui para os irmãos que já estão um pouco mais maduros, já tem um pouco mais de compreensão, essa escritura também refere-se a Jesus Cristo batendo na porta da era. Por quê? Porque de todas as eras da igreja, quando você chegar em casa, você pode ler o livro de Apocalipse, você vai ver que em todas as eras da igreja, Jesus Cristo está no meio dos 7 castiçais, todas elas. Você começa a ler a primeira, aquele que está no meio dos 7 castiçais, aquele que anda no meio dos 7 castiçais, o tempo todo vai aparecendo ele aqui no meio. Amém. Quando chega na última era, a era de Laodiceia, ele está do lado de fora batendo. Eis que estou à porta e bato. Então ele está do lado de fora da era batendo, para que se alguém ouvisse a sua voz pudesse sair. Amém? Estão compreendendo? Amém. Então quando chega nesse final aqui da era de Laodiceia, nós entramos nesse período aqui que eu chamei, podemos dizer, a era da noiva, a era da palavra, amém, a era do arrebatamento, porque a vinda de Cristo é um evento. Lembro das outras lições passadas, que nós mostramos para os irmãos que o arrebatamento ele é um evento. Ele inicia com a descida do Senhor e encerra com a subida da igreja. Lembra disso? Que eu desenhei aqui no quadro um V de vitória, o mistério da sua vinda e o mistério da ida. Na vinda ele vem fazendo 3 coisas: alarido, voz e arcanjo, trombeta de Deus, e depois de a noiva então estar reunida, mortos e vivos, subimos todos juntos a encontrar o Senhor nos ares. E isso é esse evento que acontece, que nós temos aqui, seria o capítulo 4 de Apocalipse, que nós temos falado muito, que é o nosso 7º selo. Amém? Vocês criam assim? Amém. O 7º selo para nós, embora ele não pare aqui, ele não se esgote aqui, não se limita o 7º selo aqui, mas para nós aqui ele é o mistério da vinda do Senhor e da ida da igreja. Amém? No capítulo 4 é quando João olha para o céu e vê a porta aberta e vê aquela voz que diz para ele: subi cá. A chamada para o arrebatamento. Amém. Quando nós subimos a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Os irmãos querem assim? Amém? Amém? Podemos botar aqui, como nosso rapto. Se os irmãos estão anotando, pode anotar. Aí depois, quando você for ler a Bíblia, vai olhando até os gráficos, que você vai compreendendo melhor. Então temos esses 2 períodos. Nesse período. Frequentemente, depois que nós olhávamos para esses 2 períodos, lendo a mensagem superficial, o que nós tínhamos? Nós tínhamos, depois disso aqui, eu vou colocar aqui, deixa eu colocar assim para os irmãos entenderem o que eu quero falar. Nós tínhamos aqui os 7 selos, não é assim? Termina as eras, temos 7 selos, não é assim? O profeta disse, os 7 selos não poderiam ser abertos, a não ser que primeiro termine as eras da igreja, está na mensagem à brecha. Lembram disso? Amém. Que as eras denominacional não podiam terminar, os selos não podiam ser abertos, a não ser que primeiro
se encerrasse as eras denominacional. Então, os 7 selos só podia ser aberto depois desse período. Amém? Então, nós tínhamos essa sequência. As eras da igreja, o capítulo 4, e logo nós tínhamos a abertura dos 7 selos. Por que eu coloco 7 selos lá? Eu coloco 7 selos lá, irmãos, porque embora os selos eles tenham sido abertos ou tenham sido cumpridos desde a primeira era, como eu escrevi aqui no quadro a semana passada, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, mas todos esses cavaleiros nós sabemos que eles vão culminar no cavalo amarelo, não é assim? E nós sabemos que o cavaleiro do cavalo amarelo é Satanás cavalgando durante o período da tribulação. Não é assim? Não estou entendendo, né? Por isso que os sete selos, eles já ficam como se fosse aqui no período da tribulação. Aqui é o ápice de Satanás, aqui onde todos os cavaleiros de todas as cores se unem uma cor só, aquele cavalo baio. E aqui está no período da tribulação, onde ele está cavalgando com todo o seu poder. Amém? Aleluia. Capítulo 6. Então vamos colocar aqui só para ficar mais registrado aqui, ó, capítulo 6. Seria o capítulo 6, o capítulo da grande tribulação. Amém? O que nos faltava, irmãos, era esse meio aqui, embora estava o tempo todo na mensagem. Como é que o profeta chamou esse meio aqui? Alguém quer me responder? Como é que o profeta chamou esse meio aqui? Intervalo, ou brecha, né? Intervalo. Depois o irmão José Abrana traziu como brecha, né? Então vou botar aqui brecha. Que é o capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipse. Esta brecha aqui, embora estava nas mensagens, estava aqui o tempo todo, mas como ela ficou meio oculta, nossa, por muito tempo, e eu não sei, talvez as pessoas às vezes tenham um pouquinho de receio de falar um pouquinho, né, sobre essa brecha, mas nós temos que falar o que é, né? Eu vou ler aqui uns 2 parágrafos a respeito desse intervalo. Deixa eu achar aqui os parágrafos. Se os irmãos que estão anotando, você pode anotar aí. É na mensagem a brecha, entre as eras e os selos, o parágrafo 23 e o 24. Quer ver como o que eu estou falando está bem de acordo? O profeta diz assim: agora vamos abrir no capítulo 5. Agora eu vou falar do capítulo 5 de Apocalipse. Vamos abrir no capítulo 5. Agora isto não são os 7 selos, é a brecha entre as eras e os selos. Amém? Os irmãos estão acompanhando, irmãos? Amém. É a brecha entre as eras e os selos. Agora também há um capítulo 6, onde vem depois os selos. Houve um capítulo 4, melhor dizendo, de Apocalipse nele. De certo modo revelou algo que aconteceria depois de a igreja subir. Que a igreja sobe no capítulo 3, quando termina as eras da igreja, e não retorna até o capítulo 19. Depois que a igreja sobe aqui, nesse período aqui já não se vê mais a igreja na terra. Tanto nesse capítulo 5, nessa brecha, no acontecimento dessa brecha, e nesse acontecimento de tribulação, não se vê mais a noiva. Essa noiva vai aparecer só depois no capítulo 19, que nós vamos chegar lá depois. Amém. Se Deus permitir, se não chegar hoje, chegamos outro dia, né? Ela retorna até o capítulo 19 de Apocalipse, estão vendo? Portanto, a igreja, nós, a noiva, fica fora da tribulação. Você pode dizer amém? Amém. Sei que isso é contrário a praticamente todos os professores com que já conversei, mas eu não tenho intenção de discordar, eu tenho intenção de ser seu irmão, mas eu tenho que ensinar exatamente como consigo ver isto. Se não faço, não consigo notar isso, veja, agora quer que ele suba antes da tribulação ou depois da tribulação, eu quero subir com ela. E este é o ponto principal. Amém? Então o profeta, amém, certamente discordava de muitos grupos,
é a respeito dessa situação. Passa pela tribulação, não passa pela tribulação, o profeta diz, olha, não quero ser diferente de vocês, mas a noiva não passa pela tribulação, e o profeta sempre usava os tipos do Velho Testamento, né? Noé entrando na arca antes que caia a primeira gota de água, Ló saindo de Sodoma antes que o primeiro fogo caísse em Sodoma, enfim, Enoque, um tipo da noiva subindo antes do dilúvio, usou vários tipos para provar para nós que a noiva de Jesus Cristo não passa pelo período da tribulação, ela sobe antes da tribulação. Você está feliz por isso, irmãos? Amém. Que antes da primeira bomba cair, tu vai estar com o Senhor Jesus Cristo? Amém. Então, nós temos agora esses acontecimentos que acontecem aqui no capítulo 5. Eu quero falar desses intervalos, vou falar disso aqui rápido, porque eu quero ir para os outros rápido, não quero tomar muito tempo dos irmãos. Vamos dar uma olhadinha primeiro nesse intervalo, depois nós vamos para os outros intervalos. Vamos lá. Glória a Deus. Eu gosto disso. Você está feliz, irmão? Amém. O profeta está encerrando de ler aqui o capítulo 5. Eu não vou ler todo o capítulo, porque você já conhece. E aí, quando ele termina de ler, ele fala a última frase aqui. Ele diz, olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Aí o profeta começa a fazer o comentário. Na mensagem à brecha, no parágrafo 269. Ouça, que jubileu está havendo? Quando eles viram aquele cordeiro vir e tomaram aquele livro de redenção, as almas gritaram, chegaremos a isto, todos, tudo, os anciões se prostraram, eles derramaram as orações dos santos, agora as orações podiam ser derramadas, porque aqui a obra está completa, ele pode sair do trono de intercessão aqui no capítulo 5, está tudo consumado. Agora, cada ministro aqui que ministrou, né, cada um daqueles anciãos representando a todos os ministros, agora pode aqui derramar as orações dos santos. Os irmãos lembrem que eu preguei aqui no outro culto e li para os irmãos na mensagem que o profeta disse que as almas debaixo do altar estão orando por redenção e ressurreição. Quem lembra aqui que eu li esse parágrafo? Li aqui, né? Não lembro qual é o parágrafo agora que estava anotado, mas isso para os irmãos. Eles estão debaixo do altar, então tem orações ainda sendo feitas no céu. Ô irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente começa a falar dessas coisas, claro que tem bastante oposição, tem pessoas que ficam bravas e falam, né? Mas tá bom, não tem problema, né? Estamos aqui para ser reprovados por tudo e por todos, né? Mas irmãos, esse dia eu conversando com o meu irmão, eu disse assim, olha gente, as pessoas que se incomodam porque a gente diz que tem oração, que tem pregação no céu, que as pessoas ficam tão incomodadas, dizem assim, se até no inferno teve pregação, por que não pode ser no céu? A Bíblia diz que Jesus Cristo foi no inferno e fez o quê? Pregou para as almas carceradas. Aí no inferno pode ter pregação e no céu não pode ter. Outro ponto, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Quando as almas debaixo do altar estão ali se queixando, reclamando, dando uma de inocente, achando que foram injustiçados de serem mortos, o que acontece? O Senhor vem e dá uma explicação para eles. Então eles, debaixo do altar, eles ficam tomando conhecimento por que eles estão ali. Vocês não são inocentes, vocês não são bonzinhos, viu? Vocês estão aqui porque vocês merecem. Não, vocês morreram porque vocês mereceram. E vocês estão aqui ainda. Aproveite. Podia ter ido todos condenados. Vocês estão tudo aqui. Eu vou dar até vestes brancas para vocês. Não é assim? Então quando a gente fala de pregação no céu, uma pregação no céu. Ó, se houve no inferno, por que não pode ter no céu, né? Vocês estão felizes? Amém. Amém. Aí o profeta disse, lá estava representado um parente para nós. Eles caíram sobre as suas faces e cantaram um cântico e disseram, tu és digno porque foste morto. Observe, veja estes anjos. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões. E era o número deles de milhões, de milhares. Note.
que com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Agora olha o comentário do profeta. Olha o que ele está dizendo aqui. Que jubileu acontecendo no céu. Porque as pessoas sempre tomam essa escritura para dizer que isso aconteceu na terra. E o profeta está dizendo aqui, que jubileu aconteceu no céu. Amém? Quando esse cordeiro conduziu, deixa esse ponto de intercessão. Lembra que eu falei por que ele deixa o ponto de intercessão? A obra está consumada na terra, toda a noiva da terra está selada com o Espírito Santo, e toda a noiva que partiu já receberam o conhecimento de todo o mistério de Deus. Não tem uma necessidade de ele interceder. Quando isso acontece, também não tem mais por que Satanás ficar ali acusando no céu. Satanás, nesse tempo, ele é derrubado, acaba-se a acusação. Se não tem mais acusação, não precisa mais intercessão. Perfeito o quadro. Cai como uma luva, não é verdade? E ele diz, quando esse cordeiro conduz, deixa esse ponto de intercessão para vir aqui possuir o que era seu. Você sabe, isso mexeu com João. Ele deve ter visto o seu nome escrito lá, quando aqueles selos foram abertos. Ele deve ter ficado muito feliz. Escute o que ele disse. Ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e dentro do mar, e todas as coisas que nele há, ouviram-me dizer ao que está sentado sobre o trono, que os irmãos cantaram aqui, amém? E ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, que não foi nesse tom de voz que eu estou lendo aqui, né? Eu imagino, sabe, uma multidão cantando aquele hino que estava cantando aqui. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça. Foi um rebuliço no céu. Acabou-se aquele silêncio no céu por quase meia hora. Algo aconteceu lá que encerra esse silêncio. Hoje está em silêncio porque o plano está aqui na terra. Hoje nós estamos louvando aqui. Hoje você tem visto o teu nome no livro da vida. E por você ter visto o teu nome no livro, hoje é tempo de você ter esse regozijo. E aproveite esse tempo, irmão. Não vem no culto assim, cabisbaixo, triste, louco, que acaba de uma vez. Não, vem com aquela certeza que tu viu o teu nome escrito. E quando cantar, cante forte. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Amém, Jesus. Aleluia. Porque quem não gosta de muito barulho, não vai querer estar nessa cena aqui. Que essa cena aqui, irmão, vai ser uma barulheira. Eles vão estar ali, glória a Deus. O profeta diz amém, amém e amém. Ó, os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostravam-se e adoravam ao que vive para todo sempre. Isto é o que foi jubileu. Isto é o que foi momento quando esse cordeiro veio à frente. Veja, o livro está até mesmo selado, os céus, os mistérios estão. Então o profeta mostra para nós o que está acontecendo aqui, quando aqueles santos de todas as eras que não receberam esse mistério que nós recebemos, eles recebem esse mistério, irmão, toda essa revelação que te traz segurança eterna. Eu vou ser honesto com os irmãos, sou honesto para os irmãos. Nunca na minha vida, em todos esses anos que eu sirvo a Jesus, nunca eu tive um tempo na minha vida que eu tive tanta segurança eterna como eu tenho agora. Quando esse mistério se revelou para nós, você pode ver o teu nome claramente. Amém, Jesus? Aleluia! Quando isso acontecer, eles vão ver isso também. Quando eles verem isso, irmãos, nós vamos ter todo este alvoroço aqui no céu, nesse pequeno intervalo aqui que quase nem aparece, né? Vocês estão felizes? Compreenderam aqui? Quem estava anotando conseguiu anotar? Vamos para uma próxima brecha aqui? Vamos para um outro intervalo aqui. Amém, Jesus. Eu quero chegar no ponto final aqui.
Então não vou me deter muito tempo aqui, eu sei que essas coisas são bom de falar, mas senão nós passamos a noite toda só nessa brecha aqui, né? Tanta coisa para falar disso. Amém. Agora nós temos, amém, depois dos selos, o que nós temos depois dos selos? Irmãos que leem a Bíblia, nós temos os selos que começa no capítulo 6 e os selos encerram no capítulo 8, não é assim? Amém? Depois do capítulo 8 nós temos as 7 trombetas, vocês viram que eu li aqui, o capítulo 8, versículo 2 em diante, fala a respeito das 7 trombetas. Então eu falei na semana passada para os irmãos, vou repetir, que é bom repetir sempre, que a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta e a quarta trombeta está no capítulo 8, a quinta e a sexta está no capítulo 9, e a gente sabe que a sétima trombeta ela aparece no capítulo 10, mostrando que o sétimo selo e a sétima trombeta estão conectadas. E o profeta disse, o mesmo que o sétimo selo é para a noiva, a sétima trombeta é para os judeus, amém? Isso aí vocês estão lembrados, né? Amém. Então, nós temos aqui 7 trombetas, que o profeta desejou pregar essas 7 trombetas, queria alugar um lugar, reunir os irmãos. Quando o profeta foi pregar a mensagem, a festa das trombetas, o Espírito Santo disse para ele assim, que não precisava ele pregar essas 7 trombetas, porque ele já tinha referido-se a elas debaixo do 6º selo. Amém? Então o que nós temos aqui? Eu vou tentar desenhar dessa forma assim, vamos lá. Vamos lá de novo, vamos fazer aqui nossa linha do tempo aqui. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Não fique com sono, viu? Preste atenção na palavra. Nós temos aqui as 7 trombetas. Nós temos aqui as 7 trombetas. Ou os irmãos me perdoem, cometi um erro aqui, gravíssimo. Nós temos aqui, na verdade, 6 trombetas. Tá? Nós temos aqui 6 trombetas, nesse tempo aqui. O profeta mostrou para nós que essas 6 trombetas aqui, todas elas já se cumpriram. Quantos já leram isso no 6º selo? Que essas 6 trombetas já estão cumpridas? Por exemplo, assim, os selos é uma guerra espiritual, quando abre-se um selo, declara-se uma guerra espiritual para nós, a noiva gentia. Então, os selos está referindo-se a nós, aos gentios. As trombetas refere-se a uma guerra política aos judeus. Então, essas 6 trombetas são todas aquelas perseguições que os judeus sofreram durante todos esses 2000 anos. Eu só vou ler aqui a 6ª trombeta para vocês verem como exatamente que o profeta ensinou. Olha só, a 6ª trombeta. No capítulo 9, versículo 13, a 6ª trombeta. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, o qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Quem é que lembra aqui quem são os 4 anjos? Vamos citando aí? Pode citar. Mussolini, Stalin, Hitler. O profeta em algumas mensagens usou o quarto como Eichmann, mas também usou outras também como Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos. Mas enfim, eram quatro poderes políticos que eles estavam preparados para o dia, o mês, a hora, o tempo determinado por Deus. Irmão, pensem nisso. Como essas coisas são tão sérias, como isso é tão verdade. Pensem nisso aqui que eu vou dizer para vocês. Vocês sabiam, se eu estava conversando, não sei com quem que eu estava falando isso, vocês sabiam que o Hitler tinha aquele bigodinho pequenininho aqui assim, porque o Hitler estava na Primeira Guerra e soltaram aquele gás mostarda. E porque ele tinha o bigode grande, ficou fenda na máscara dele, dos gás, o gás entrou, ele se sufocou, ficou um tempo cego e quase morreu.
e não morreu. Dezenas e centenas de companheiros, amigos dele, que estavam junto com ele era cabo na Primeira Guerra, morreram e o Hitler continuou vivo. Quando estava começando a Segunda Guerra, ali em 1939, um general colocou uma bomba debaixo da mesa do Hitler, no bunker onde ele estava escondido lá fazendo seu plano. A bomba explodiu, o bunker todo quase explodiu, morreu dezenas de pessoas ao lado de Hitler. Ele só se arranhou. Por que será? Aquele homem estava preparado para isso. Ele estava preparado para isso. Olha o que diz a Bíblia, né? E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar, de ouro, que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo, que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados. Então eles foram preparados para isso. Preparado para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E foi exatamente o que aconteceu na Europa durante o período da Segunda Guerra. Mais ou menos a terça parte dos homens morreram. A Europa tornou-se um continente de crianças, mulheres e velhos. A maioria dos homens morreram praticamente todos nessa guerra. Vocês sabiam que o Stalin, quando ele era novo, ele tentou matar o czar, que era o rei da Rússia. Ele foi condenado e mandaram ele para o campo de concentração. E o campo de concentração da Rússia era uma ida sem volta. O campo de concentração da Rússia ficava na Sibéria. Hoje o clima lá mais ou menos é 40 graus negativo. Na época chegava a 60. Alguns irmãos que são muito friolentos aí, olha, eu com 1 grau eu já fico quase congelando. Agora você imagina, né? 40, 50, 60 graus negativo. E outra coisa, e trabalhando direto. Uma bolinha lá de uma paçoca que dava para eles comer, porque a intenção era mandar trabalhar e morrer. E aquele homem sobreviveu a isso. Estava preparado. Foi atropelado por uma carroça, tinha um braço mais curto. Quem vê a imagem do Stalin vê ele sempre com o braço mais curto, sempre que estava com o braço no bolso, para não mostrar o braço curto que ele tinha. Teve aquela enfermidade, me esqueci o nome, se era varicela, acho que era varicela, uma que deixa o rosto todo manchado, que na época não tinha vacina contra isso, né? Estava sempre se maquiando para não mostrar aquela imagem que ele tinha. E aquele homem foi, parece que protegido por alguma coisa. Por quê? Ele estava preparado para aquele dia, para aquele mês, para aquele ano, para executar o que ele tinha que executar. Ele era um desses aqui. Irmãos, como a palavra se cumpre, como o profeta pregou, eventos modernos feito claro pela profecia, como que os eventos modernos deixam a profecia clara para nós? Amém? Então aqui está essa sexta trombeta. Mas deixa aqui eu ler a quinta, só um pouquinho, só para os irmãos ver a quinta aqui. Depois nós vamos chegar nesse ponto aqui. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi a estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, com a fumaça. Do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder com o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhe dito que fizesse dano à erva da terra, que não fizesse dano na erva da terra, nem na verdura alguma, nem na árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhe permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. Seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere ao homem. E naquele dia os homens buscarão a morte, não acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E aparecer deles de gafanhoto era semelhante aos de cavalo, aparelhado para a guerra, e sobre a sua cabeça havia uma como coroa semelhante a ouro. Seus rostos eram como o rosto de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como de leão. E tinha coraça como coraça de ferro, e ruído das suas asas eram como ruído de cavalos, quantos muitos cavalos correm combate. E tinha cauda semelhante de escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. Seu poder era de danificar os homens por 5 meses.
e tinha sobre si um rei. Aí o profeta, quando está falando isso aqui, ele mostra aqueles 200 milhões de demônios que foram soltos, que estavam no rio Eufrates. Olha, gente, já tem demônio demais na terra, né? Mais 200 milhões foram soltos nesse período. Tá, agora eu quero que vocês pensem bem nisso. O quinto anjo que toca a trombeta, quem é o quinto anjo? Martinho Lutero. Quinto anjo é Martinho Lutero. O sexto, John Wesley. O sétimo, William Branham. Amém, sabemos disso. Irmãos, quando o quinto anjo toca a trombeta, ele é um dos responsáveis de abrir a trombeta que ele tocou. Ele traz uma guerra espiritual para o período espiritual, protestando a Igreja Católica, e ao mesmo tempo ele traz uma trombeta literal que traz guerra. O Martinho Lutero escreveu assim no livro dele: todo judeu é anticristo e precisa morrer. Quem que já tinha ouvido falar disso, que o Martinho Lutero disse que todo judeu tinha que morrer, que era anticristo? Bom, o profeta disse assim: Lutero disse que todo judeu era anticristo e todos os judeus tinham que morrer. Hitler foi lá e executou o que Martinho Lutero tinha dito. Começou a matar judeu. O que acontece? Um dito, uma palavra falada, um homem eleito pelo povo, uma pessoa colocada no lugar certo, na hora certa, ele abre a porta para demônios que estão presos serem soltos. Os irmãos compreendem isso, irmãos? Esses 200 milhões de demônios, desses cavaleiros que estavam presos, eram aqueles mesmos cavaleiros, aqueles demônios que estavam presos lá da antiga Roma, aqueles soldados romanos que odiavam o povo judeu. E no decorrer de todos esses 2000 anos, eles ficaram presos. Mas eles estavam ali. O que precisava? Precisava que alguém vinha e abrisse o poço do abismo e esses demônios saíssem. Então, quando o quinto anjo toca a sua trombeta e ele fala essa frase, Hitler ganha as eleições e logo, com o voto do povo, ele vai, abre o poço do abismo e sai todos esses demônios para fora. E, irmãos, olha, eu vou dizer para vocês, e era tanto demônio mesmo, que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, eles não conseguiram acreditar que eles tinham feito o que fizeram. Irmão, tinha cientista alemão que pegava criança, principalmente gêmeos. Os gêmeos eram os que mais sofriam, os gêmeos judeus. Eles faziam todo tipo de experimento que vocês nem imaginem. Até tentava trocar a cor dos olhos, pintando os olhos de uma certa maneira, para que todo mundo ficasse ariano, de olhos azul. A gente vê que não era coisa de ser humano, era demônio. Os irmãos compreendem isso? Deixa eu só ler aqui o parágrafo de novo aqui, os selos aqui. Vamos lá, vocês estão felizes, irmãos? Amém. E vocês também estão compreendendo o que eu estou falando? Amém. Deixa eu ler aqui, quer ver? Na festa das trombetas, olha como o profeta declara isto. Nós já vamos chegar aqui, eu quero chegar no intervalo aqui, mas deixa eu passar essa parte por alto. Ele diz assim, a festa das trombetas, dos 156 ao 161, dizia, e quando Hitler e os demais perseguiram os judeus, e fizeram as coisas que eles fizeram, sob isto, olhe, eles, Stalin, Hitler, e todos aqueles ditadores tinham se levantado. Se nós tivéssemos tempo, e que para repassar isso para alguns dos recém-chegados, mas nós já estudamos sobre essa mesma era que houve na Alemanha e todas as outras nações. Os judeus foram espalhados por toda a terra, mas levantou-se nos últimos 20 anos uma amarga perseguição contra os judeus, o profeta está se referindo aqui à Segunda Guerra. Estive lá, nos antigos lugares onde eles queimavam seus corpos, os cremavam e usavam suas cinzas para fertilizar a terra, crianças judias, mulheres e tudo. Então eles tentaram negar isto. Leve-os até lá e mostre-lhe onde isso foi feito. Foi uma amarga perseguição contra Israel.
porque esse foi o tempo de chamá-lo agora de volta. É interessante, irmão. Eu vou parar de dizer isso aqui para os irmãos, como eu digo, eu não tenho pressa, eu não terminar hoje, eu continuo outro dia, mas eu vou dizer isso para os irmãos. Irmão, que Deus em comum, que é o nosso Deus. Deus faz coisas que a gente não compreende. E isso serve para nós no nosso dia a dia. Por exemplo, assim, Deus permite uma perseguição amarga dessa maneira que eu estou citando. Pior, falar uma coisa, se visse é outra. Quem vai nos campos de concentração hoje, lá em Auschwitz ou qualquer outro lugar, diz que o cheiro da morte até hoje está lá. As pessoas voltam diferente. E o profeta diz que Deus preparou essa amarga perseguição para poder chamar eles de volta. Onde é que é teu lugar? Vamos lá, responde, irmãos. Onde é que é teu lugar? Teu lugar é na palavra, em Cristo. Onde é que é o lugar dos judeus? Na Palestina. Eles é uma terra física, nós é uma terra espiritual. Deus permite todo tipo de coisa acontecer conosco para nos trazer de volta para a palavra. E perseguiu todo esse tipo de coisa para eles, para que eles pudessem se despertar e desejar voltar para a terra deles. Deus não trabalha com judeus fora de sua pátria. Amém? Vocês estão compreendendo isso? Então essa amargura veio para um propósito. Amém? Ele diz assim, ele ainda está sob a expiação de cordeiro. Foi uma amarga perseguição contra Israel, porque este foi o tempo de chamá-lo, agora de volta à expiação. Ele ainda está sob a expiação de um cordeiro natural. O verdadeiro cordeiro de Deus, a expiação é a eles. O rejeitaram. E o sangue tem estado sobre ele desde então. Observe, pronto. O povo com perfeito, então, a sétima trombeta e o sétimo selo são perfeitamente juntos. A perseguição dos judeus. Eu tinha citado aqui e acabei de ler aqui para os irmãos. São paralelos. O sétimo selo e a sétima trombeta são paralelos. Só mais um pouquinho aqui. Observe. Em Apocalipse, capítulo 9, onde eu li aqui, versículo 13. Agora observe atentamente. Sob a sexta trombeta, Apocalipse 9, 13. Os irmãos fiquem quietinhos, evitem movimento. Captem a palavra. Nós só temos o domingo, depois vamos ter a semana toda para deitar, descansar, tomar água. Olha aqui. A sexta trombeta, capítulo 19, versículo 13. Sob a sexta trombeta, observe. Havia 200.000 cavaleiros que tinham sido presos junto ao rio Eufrates, os quais foram soltos sob a sexta trombeta. Agora não há 200.000 cavaleiros no mundo, mas havia 200.000 cavaleiros. Observe isso. Quero que vocês anotem isso, de modo que vocês possam ler. Não eram cavalos naturais. Eles respiravam fogo e tinham coraça de jaspe, tinham caudas. E a extremidade da cauda parecia uma serpente e a cabeça de uma cobra na extremidade disto, picando, está vendo? Eram cavalos espirituais, diabos espirituais, cavalos de guerra que tinham estado presos junto ao Eufrates por todos esses anos. Diabos sobrenaturais. O que era isto? O antigo Império Romano sendo revivido. A perseguição dos judeus. Eles tinham estado presos por quase 2.000 anos junto ao rio Eufrates. Não pode cruzar até a promessa. E isso é uma seita religiosa que estava tentando chegar ao outro lado do rio Eufrates. Vocês sabem? Passar pelo Ed. Mas eles estavam presos lá, 200.000 diabos de perseguição. Observe o que acontece. Sob a nossa sexta trombeta, eles foram soltos até aqui, até a sexta trombeta, para os judeus. Observe o que acontece sob a nossa sexta trombeta. Eles foram soltos contra os judeus, a perseguição dos judeus, diabos sobrenaturais. Quais 2.000 anos estão soltos por Stalin, Hitler contra os judeus? Vocês dizem, bem isto, não é Roma, que o profeta diz, é o mesmo espírito. Eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram aos cristãos nos antigos dias pagão romano. Agora observe, Israel natural, Israel espiritual. Agora, enquanto separamos isto, aqui eles foram soltos.
Então, nessa sexta trombeta, todos esses demônios estão soltos. Soltaram. Vocês estão felizes? Só mais um pouquinho aqui. Deixa eu ler agora a parte aqui. Essa parte que eu quero mostrar para vocês. Bom, então nós temos aqui esta parte. E vou colocar aqui a sétima trombeta. Vou botar aqui para poder escrever tudo. Ou a grande, né? O profeta diz que é a mesma coisa. A grande trombeta é a sétima trombeta. Ele confirma isso na mensagem. Festa das trombetas. E esqueci, reconhecendo o dia a sua mensagem. Ele diz que é a mesma coisa. 6 trombetas e a sétima trombeta. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Bom, então o que vocês notam aqui? Quando nós estamos lendo as trombetas, por isso que os irmãos têm que ler a Bíblia, viu, irmãos? Nós temos que ler a Bíblia. Quando nós estamos lendo as trombetas, nós encontramos entre a sexta trombeta aqui, nós temos esse pequeno intervalo aqui. Aí os irmãos perguntam para mim, que intervalo é esse aqui? O profeta diz para nós que esse intervalo entre a 6 trombeta e a sétima trombeta é o período da grande tribulação. Vocês entendem isso, irmãos? Isso aqui acontece antes do arrebatamento. Dá-se o arrebatamento, começa a tribulação. Depois da tribulação nós temos a sétima. Não vamos falar disso aqui hoje. Estou falando dos intervalos. Nesse intervalo entre a 6 trombeta e a sétima trombeta, nós temos esse intervalo aqui, que é o período da tribulação. Amém? Vocês estão entendendo? Que é o capítulo 11 de Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Vamos ler isso na mensagem, para não ficar nas minhas palavras? Vamos lá, o velho parágrafo que eu estou lendo quase que todos os cultos aqui. Festa das trombetas, eu vou começar hoje no parágrafo 282. Vão anotando. Observe agora. Encerrando o mistério semelhante ao do sétimo anjo. As duas testemunhas, Moisés e Elias, nesse período pregando. Vocês creem assim? Amém. A 7 trombeta logo antes, ou a 6ª trombeta logo antes da 7ª. Tem um parágrafo bem importante aqui que eu precisava ler. Deixa eu ver onde é que está esse parágrafo. Eu acho que um pouquinho mais adiante eu vou ler um parágrafo aqui que vai mostrar isso aqui para os irmãos. Mas deixa eu ler isso aqui primeiro. Observe agora, encerrando o mistério, as duas testemunhas. A 6ª trombeta logo antes da 7ª trombeta, a 6ª. Agora recorde, eu lhe disse que traria isso de volta, a grande trombeta, aqui do final. A grande trombeta soaria, a grande trombeta, não as trombetas. A grande trombeta. Não a festa das trombetas, a festa das trombetas é 2, Moisés e Elias. Para chamar a trombeta. O ministério de Moisés e Elias faz 2 coisas. Irmãos, entendem, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, eu gosto da palavra, sabia? Aleluia. Amém. Eu passarei aqui a noite toda tranquilo. Amém. A festa das trombetas, para chamar a grande trombeta. Moisés e Elias, eles entram em cena no ministério da tribulação, porque eles têm uma missão de Deus. Essa missão de Deus é que nesse período, Satanás está no ápice do seu reinado, cavalgando no seu cavalo amarelo. Tem o domínio de todos os reinos consigo. E nesse tempo, ele dá um templo falso para os judeus, para cumprir 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ele vai no templo sentar como se fosse Deus. Já leram o profeta dizendo isso? Quando os judeus estão aqui felizes com o anticristo, pensando que é o Cristo deles, porque esse Cristo traz tudo o que eles querem. Traz paz para eles, acabou-se as guerras, eles um país minúsculo,
sendo perseguido por todas as nações árabes ao redor. Acabou-se isso. Você tem paz, paz e segurança. Vocês agora têm o Messias, vocês têm um tabernáculo, e outra coisa, e o poder monetário de vocês continua em alta, tudo que eles querem. Eles vão receber esse Messias de braços abertos. Quando os judeus estiverem recebendo esse Messias, esse falso Messias, de braços abertos, aparece Moisés e Elias. Sai dela! Não aceite! Isso é a marca da besta. Isso é falso. Isso não é o verdadeiro Messias de vocês. Escape disso. E aqui, irmão, começa a perseguição. Estude teologia para você ver. E você vai ver que na teologia ensina que o falso profeta, que a besta, é judeu. Então, a mente denominacional, a mente do povo que vai perseguir a Virgem Nécia, já está preparada para ter um judeu como anticristo. Quando aparece Moisés e Elias, o que eles fazem? Vamos matar. É o anticristo. Por isso que eles matam Moisés e Elias. Com toda certeza que Moisés e Elias é o anticristo. E quando matam, eles tinham que fazer em festa. Graças a Deus. Matamos o anticristo. Vencemos a batalha. Enviem presente um para os outros. E eles estão aqui clamando, não aceite, não recebam. Neste tempo, eles tornam-se as duas asas da mulher, dos 144 mil, que não vão aceitar a marca da besta. E através da mensagem de Moisés e Elias, eles vão estar escondidos nesta mensagem. E você lê lá o capítulo 12 de Apocalipse, quando o dragão não encontra, que raiva, onde é que está essa gente? Estão escondidos debaixo de uma mensagem. As duas grandes trombetas de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Quando ele não encontra, ele sai perseguir o remanescente, que são as virgens. Não matei os judeus, vou matar esse resto aí que está pensando que vão ser salvos. Olha, irmãos, a escritura fecha perfeitamente. Não vê quem não quer ver. Vamos lá, vamos continuar um pouquinho mais aqui. Só mais uns minutinhos aqui, irmãos. Não tenham pressa, viu? A grande trombeta. Eles estão ali, as duas trombetas, Moisés e Elias, para chamar a grande trombeta. A vinda do Senhor para anunciar a chegada de José. Retornando, veja, quando todas as nações se reunirem em Jerusalém, amém? Você encontra no livro de Isaías, e eu acabei de lhes falar há pouco tempo, naquele capítulo que nós lemos até Isaías 18, aonde ele toca essa trombeta, e todas as nações reconhecerão Israel em sua terra natal, depois com eles. Então a noiva virá para estar com o noivo, e o noivo com a noiva. Então, o grande milênio, depois que o mundo inteiro seja destruído pelo poder atômico, haverá novo céu e nova terra, e viveremos para sempre. Agora aqui, marquem aí quem está marcando 285 festas das trombetas. Vejam, exatamente sob, agora observe, o ministério de Moisés e Elias será, agora todos entendem? Permitam-me dizer isso novamente. O ministério de Moisés e Elias é entre a sexta e a sétima, não a sétima trombeta. Ficou claro, irmãos? O ministério de Moisés e Elias é entre a sexta e a sétima trombeta. Serão dois profetas entre a sexta e a sétima trombeta. Viram como tem coisa nos intervalos, né? E às vezes a gente deixa passar os intervalos por alto, né? Estamos com pressa de chegar no milênio, na eternidade, os intervalos vão ficando para trás, né? Vocês estão felizes? Posso ir mais um pouquinho aqui? Mais uns 10 minutinhos? Eu gostaria de falar tudo que eu tenho aqui hoje, mas eu estou vendo que não vai dar tempo. Só vou talvez falar mais um aqui e já vou encerrar, porque eu estou vendo que tem alguns que já estão de cabeça baixa, pensando, tomara que o pastor termine ligeiro, por que eu vim nesse culto, eu devia ter ficado em casa. Amém. Graças a Deus. Vamos lá para o próximo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os nossos selos, né? Graças a Deus. Vamos de novo aqui, nosso gráfico. Eu gosto de fazer assim para os irmãos poderem compreender, né?
Vamos lá, nós temos aqui 6 selos. Estes 6 selos, eles acontecem no capítulo 6 de Apocalipse. Vocês já viram? Capítulo 6 de Apocalipse. Quem já leu aqui isso na Bíblia? Quem lê a Bíblia sabe que 6 selos aparecem no capítulo 6 de Apocalipse. Tá? Depois nós temos aqui, no capítulo 8. O que tem no capítulo 8? No capítulo 8 o que tem? O sétimo selo. Oh, glória. Então nós temos o sétimo selo no capítulo 8. Não é isso? Então nós temos aqui 6 selos do lado de cá e o sétimo selo do lado de lá. Por quê? Porque o sétimo selo também vai se abrir também do lado de lá. Bom, então nós temos aqui, eu vou aqui rápido aqui poder terminar, não vamos estender muito. Entre os 6 selos e o sétimo selo, nós temos um intervalo também. E o que é o intervalo? É o capítulo, quem foi que falou o selamento? A Juliana, Deus te abençoe, Juliana. Capítulo 7, o selamento do povo judeu. Os judeus são selados para que o sétimo selo para eles se cumpra. Ele só pode receber Jesus depois de serem selados. Compreende isso? Está claro? Vamos lá. Capítulo 7. Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Lembra que eu li para os irmãos aqui quem é esse anjo que tinha o selo do Deus vivo? Vocês lembram, né? Embora é o Espírito Santo, mas vocês lembram que eu mostrei na mensagem para vocês que é o Espírito Santo em um homem. Amém. Porque é dito para ele. Amém. E disse-me o Senhor. Então era alguém seguindo ordem. Amém? Quem foi o anjo que trouxe a mensagem que te selou com o Espírito Santo? Não foi o sétimo anjo? Amém. Glória a Deus. E clamou com grande voz os 4 anjos que foram dados o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas o servo do nosso Deus. Então, a sétima não podia ser trocada, a sétima trombeta não pode ser tocada sem que primeiro os servos de Deus fossem selados. Quando os servos de Deus são selados com o Espírito Santo, agora eles estão prontos para receber a José, o seu sétimo selo, que traz Jesus para eles. Vocês compreendem isso, irmãos? Vocês estão felizes? Amém. Só ler aqui um parágrafo aqui rapidinho. Deixa eu me apressar aqui. Amém. Glória a Deus. Também a festa das trombetas. Tem bastante coisa nessa mensagem. A gente podia pregar só nela aqui. Parágrafo. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Sétimo selo. Perdão, irmãos, rapidinho aqui. É muita mensagem para uma pessoa só. Aqui, eu acho que está aqui o que eu tinha visto e queria mostrar para os irmãos. Olha só, irmãos, que interessante esse parágrafo. Preste atenção aqui, para os irmãos verem. Profeta, sei que vocês estão cansados, mais ou menos como hoje, né? Mas agora somente tente ouvir só por alguns minutos agora. E o Deus dos céus nos ajude, essa é a minha oração. Amém. Devemos nos lembrar... Perdão, nós estou no parágrafo errado, mas era para me ler essa partezinha mesmo, né? Então, 127. Está aqui, perdão. Mas, como eu disse, era para ler aquilo ali mesmo, né? O profeta diz assim, ó. Leamos agora com bastante atenção agora. Agora quero que vocês leiam comigo, se puder, porque vou me referir novamente a isso daqui a um pouco. Capítulo 7. Foi o capítulo que o profeta usou o tempo todo no livro, na pregação do sétimo selo. Agora, fica entre o 6º e o 7º selo. Ele lê assim: depois desses selos,
O sexto selo foi desatado. Esse é o período da tribulação. Todos entendem isso agora? A congregação diz amém. O sexto selo foi desatado e a tribulação teve o início. Depois disto, o quê? Depois da tribulação. Amém? Então, quando é que soa a sétima trombeta, o selamento dos 144.000? Depois, selos, tribulação, depois da tribulação, que eles são selados com o Espírito Santo. Então acaba essa história de dizer que os 144.000 morrem no período da tribulação. Eles não morrem no período da tribulação, eles passam e são selados depois do período da tribulação. Amém? Vocês vão entender isso? O profeta lê a escritura aqui, eu não vou ler toda aqui, eu gostaria de só ler aqui esse parágrafo aqui. Amém, Jesus. E o profeta diz assim, aleluia. Observe. Agora exatamente a continuidade da escritura, exatamente. O mesmo sob a sétima trombeta é para Israel, o mesmo que o sétimo selo foi para a noiva. Eu quero... irmãos, eu vou rapidinho aqui, os irmãos me perdoem. 5 minutos, tá? Deixa eu encerrar aqui, 5 minutinhos. A semana que vem a gente fala de outra parte. É bem rápido, só um pouquinho. Vamos lá, só para encerrar aqui. Vamos fazer aqui de novo. São meus últimos intervalos aqui. Pode ser que lá na frente apareçam outros, né? Vamos lá. Depois nós temos 6 taças. Estou falando, 7 eras, 7 selos, 7 trombetas. Agora 7 taças. Vamos lá. Glória a Deus. Aqui nós temos 6 taças. Tá? As taças são o juízo de Deus. É quando se completa o juízo de Deus sobre a terra. São as taças. Se os irmãos quiserem ler depois de Apocalipse, a partir do capítulo 16, vocês vão ver o que são as taças. Quando é que elas são derramadas? As 7 taças elas são derramadas depois do período da tribulação. Amém? Matam Moisés e Elias, então vem o derramamento das taças. O juízo de Deus sobre a humanidade por terem matado os servos e os conservos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui a 7ª taça. Lembra que eu falei a semana passada? A 7ª taça traz Jesus literalmente. O 7º selo traz ele de uma outra forma, através de um profeta. 7ª trombeta traz ele de uma outra forma. Na 7ª taça é quando ele coloca os pés no Monte das Oliveiras, que eu li para os irmãos na mensagem com a atração sobre a montanha semana passada. Só para não ficar na minha... Não, isso aqui eu não vou ler agora. Isso aqui eu vou deixar para a semana que vem, senão eu não vou conseguir entrar aqui. Eu quero encerrar aqui. Amém. Então eu li para os irmãos com a atração sobre a montanha, na 7ª taça, quando Jesus Cristo coloca os pés no Monte das Oliveiras, quando o Monte das Oliveiras é fendido no meio, lembram? Com um grande terremoto, está lá na 7ª taça em Apocalipse, que vai acontecer um grande terremoto, quando a 7ª taça é lançada, é quando vai mudar a geografia da terra, quando o monte do Senhor começa a aparecer. Estão compreendendo? Vai acontecer tudo aqui. Nesse meio tempo aqui, acontecem uns fatos assim, deixa eu ler bem rapidinho aqui, já para liberar vocês. O que acontece aqui? Nesse intervalo, entre as 6 taças e a 7ª taça. O profeta diz assim, na mensagem dos dias dos últimos dias, 238. Note, Apocalipse 16 e 13 ao 14. Entre a 6ª e a 7ª taça. Vê, sempre tem um intervalo, irmãos. Interessante isso aqui, né? Amém. A gente lê a mensagem muito rápido e não vê essas coisas, né? Estão tudo aqui, né? Note, Apocalipse 16 e 13 ao 14, entre a 6ª e a 7ª taça. O que acontece ali? Nesse intervalo, é quando o dragão, o falso profeta e a besta, lançam da sua boca 3 espíritos de rã. Lembram disso? Amém. Por que eles lançam esses 3 tipos de rã? Notaram isso? Saíram da boca de alguém. Agora note rapidamente, vocês estão prontos? Digam amém. Que a congregação diz amém. Uma trindade de espíritos. Olha o que o profeta vai dizer agora desses
Por que esses espíritos de Ram são soltos neste período, entre a sexta taça e a sétima taça? Ele diz assim, isto está em Apocalipse. Alguém perguntou lá para o irmão Brano o que eram os três espíritos de Ram. Ele disse assim, isso está em Apocalipse. É o que saiu da boca do falso profeta e do dragão. Agora, vamos ver isto em nosso estudo agora, vê? Os três espíritos imundos são três ismos. Deixe-me dizer isso um tipo para vocês agora. E você verá onde isso começou, onde isso terminou, vê? Existiu o comunismo, o fascismo e o nazismo. Eles eram o espírito. O profeta disse, comunismo é um espírito. E esse espírito te pega, ele pega mesmo, irmão. Quando dá a pessoa ser esquerdista, ele bota a camisa vermelha e vai até o final. PT, PCdoB, PSOL. Se alguém aqui é petista, me perdoa, viu? Mas o profeta diz, o espírito comunista pega mesmo, o espírito de esquerda pega as pessoas. Ele diz, é um espírito. Será alguma coisa como isso, só que aquilo não é realmente isto. Mas serão três espíritos, bem desta maneira. Não era isto, mas era dessa maneira. Do que eles são? Um tipo de percursores. Esses ismos foram percursores dos verdadeiros espíritos de Ram. Mas claro, você sabe, o catolicismo, você sabe, eu quero deixar alguma coisa bem clara antes de dizer isto, vê? Para estar certo do que eu sei. Mas isso são os três espíritos exatamente como o comunismo, o fascismo e o nazismo, né? E nós falamos sobre isso anos atrás, você sabe. Lembre-se, ele disse, eu falei que seria uma coisa que aconteceria que culminaria tudo no comunismo. A gente sabe que hoje fascismo e nazismo não tem mais, mas o comunismo está aí, né? E lá está onde aconteceu. E da mesma maneira que será naquele tempo, vocês vê? Serão três espíritos imundos que serão. E realmente com toda certeza creio agora, só fazendo um esboço, se vocês não se importam, esclarecer melhor quando for explicar esse assunto. Bem, você pode dizer, o senhor não explicou naquela noite, veja. Se eu explicar aqui está o que eu penso, o que será. Eu creio que isto é um espírito. As Virgem Nécia, o concílio de igreja, é um dos espíritos de Ram. Quando houver o concílio, que todas as denominações se unem, encabeçado por um falso profeta não católico, um falso profeta protestante vindo da América, porque um chefe católico não conquistaria os protestantes, eles têm que ser enganados, por isso que é falso profeta e besta, por isso que a estátua de Nabucodonosor tem duas pernas, oriental e ocidental, por isso que é a besta e a sua imagem, é o tempo todo assim. Vamos lá, vamos pegando os intervalos que vão ficando para trás. Amém? O concílio das igrejas é um dos espíritos que sai. O judaísmo, porque os judeus são enganados, como eu falei ali, o nosso Cristo. Na rejeição do seu Cristo, os judeus rejeitaram, e o catolicismo. Aí estão os três espíritos de Ram que acontecem entre a sexta taça e a sétima taça. Eu não vou ler, eu poderia ler aqui, mas eu já li para os irmãos outra vez, só vou citar para os irmãos. Por que esses espíritos de Ram são soltos? O profeta disse, eles são soltos, está aqui nessa mensagem aqui, tua casa, também está no quarto selo, que eles são soltos para reunir todos os súditos da terra para a grande batalha, que é a batalha do Armagedon. O que os protestantes não conseguiam reunir, os judeus conseguem reunir, e o que os judeus não conseguem reunir, os católicos conseguem reunir. Então, todos eles trabalhando junto, eles vão reunir dos quatro cantos da terra todos os seus súditos para a grande batalha no Vale de Megido, que é a batalha do Armagedon. Amém? O terceiro ai. Nesse tempo, os judeus já foram selados com o Espírito Santo. Agora não precisa mais reter os ventos. Deixa acontecer. Aí Deus para eles assim, os meus servos estão selados. Querem lutar? Vem. Glória a Deus. Aleluia. Nesta hora o Senhor também reúne o seu súdito dos quatro cantos do céu. E desce, montado em cavalos brancos, para a grande batalha. Oh, glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Oramos a Deus, Senhor Jesus. Nos falta tempo, Senhor, para falarmos dessas coisas.
Nos falta hora, Senhor. Mas eu sei que a Tua palavra é verdade. E sei, meu Deus, que o Teu Espírito Santo trouxe os Teus filhos aqui nesta noite para eles serem abençoados pela Tua palavra. Eu tenho aqui, meu Deus, pedido de oração que foram me feito, amém, através dos pedidos. Nós temos oração pela nossa irmã Débora Cristina, que pede oração, Senhor. Oração pela Rebeca Eduarda Luísa. Espírito de depressão, no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos. Seja esse demônio expulso, no nome de Jesus Cristo. Todo espírito suicida, espírito que tenta tirar a vida das pessoas, seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, que nosso irmão Braia também que pede oração, ele e sua família possam ser abençoados. A nossa irmã Patrícia Ferraz que pede oração, possa ela ser abençoada juntamente com seu esposo. Conduz, meu Deus, esse povo de volta para os seus lares e guardar debaixo do teu sangue, livrando ele de todo perigo e todo mal. Esta é minha oração e meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vocês estão despedidos. Não vou segurar mais vocês, que eu sei que vocês estão cansados.